Olá pessoal, professor Davi falando. Vamos então começar com esse primeiro vídeo desse primeiro semestre a estudar os modelos atômicos, tá? É um assunto, como muitos assuntos aí que a gente vê no primeiro ano, que alguns de vocês estudaram no nono ano, depende, às vezes na matéria de ciências, às vezes até na matéria de química, mas é bom que a gente dá sempre uma relembrada, né, nos assuntos anteriores. Na primeira aula de agosto, né, a primeira aula aí do segundo semestre, eu anexei a apostila de segundo bimestre, a apostila autorregulada. Como tarefa, eu passei a leitura da primeira aula, que fala um pouco da evolução dos modelos atômicos, né? Mas assim, eu vou destrinchar mais esse assunto, tá? A apostila, ela apresenta, assim, talvez muitos assuntos de uma forma muito reduzida, tá? Então a gente vai bem devagar digerindo esses modelos, essas proposições aí e evoluindo de uma forma muito tranquila e gradual, tá? No assunto. Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente estuda modelo atômico, né? Esse recorte que a gente faz, por que um recorte? Porque é um assunto muito amplo, é um assunto que envolve filosofia, é um assunto que envolve física, né? Não só a química. Então, normalmente na aula de química a gente tem um recorte, né? E é um assunto assim que quando chega lá vamos botar assim, nos modelos atualmente aceitos, é de uma complexidade assim razoável, eu diria. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente que os modelos, né, a gente vai ver aí alguns, né, de alguma maneira eles sempre responderam às expectativas ali da época em que eles foram pensados, né, em que eles foram assim propostos e tudo mais. De alguma maneira a gente não pode dizer que há um modelo melhor que o outro, mas assim, existem modelos que têm certas propriedades que fazem mais sentido para dependendo do fenômeno que a gente está estudando, tá? E a gente vai ver que como ocorre na biologia, na física, né, as ideias de alguma maneira elas vão se aprimorando com o tempo, né? Então, você tinha um conhecimento no século XV, no século XVI esse conhecimento foi se aprimorando, né? No século XVII, XVIII, XIX e o futuro com certeza vai ter isso também, pessoal. Coisas que a gente entende hoje como sendo corretas, vamos colocar assim do ponto de vista científico, a gente vai ver mais à frente que talvez não eram bem assim, né? E o modelo atômico é um bom momento para você perceber como a ciência ela se transforma, né? Como a ciência é feita de reflexão, né? Como a ciência é feita de proposições. E mais do que isso, se um modelo responde a determinados fenômenos, né? Se em certas situações ele funciona, ele é um excelente modelo. Se em outras situações ele não funciona, isso não tira o valor dele para aquela situação específica, tá? Então vamos lá. A primeira ideia de modelos atômicos sempre é apresentada com os gregos, tá? Os dois representantes aí que sempre são apontados é o Demócrito e o Leucipo. Um dos vídeos que a gente viu no primeiro semestre, que é a minissérie do Marcelo Gleiser, né? Eu passei para vocês assistirem, fazendo um resumo. A gente viu que essa ideia de concepção da matéria que surge com os gregos, ela tem vários desdobramentos, né? Principalmente com Aristóteles, né, que acreditava que todas as coisas do universo, tudo era feito pela combinação de quatro elementos, né? Fogo, água, terra e ar. Esses gregos aí que eu estou apresentando para vocês, o Demócrito, né, e o Leucipo, eles apresentaram assim, a ideia mais clássica de átomo que com certeza você tem. Qual era a ideia dos gregos aí? Vamos pegar aqui a caneta. Tem aqui uma maçã aqui, ó. Repara que ele coloca aqui como matéria. Lembra que a gente viu o que é matéria? Qualquer coisa que ocupa lugar no espaço a gente chama de matéria. Tem aqui a maçã. Eu vou fazendo aqui, ó, sucessivas divisões, ó. Dividir ela à metade, novamente a metade, né? Vou reduzindo. Eles acreditavam o seguinte, que qualquer matéria que eu fosse dividindo de maneira assim sucessiva, eu chegaria em uma unidade indivisível. Tá aqui, ó.
Então eu fui dividindo a maçã, fui dividindo, chegou num ponto em que não há mais como eu dividir, né? Após sucessivas divisões. Isso eles chamaram de átomo. Até a palavra átomo, ela vem do grego, né? Quer dizer não divisível. É uma ideia muito razoável, né? Você há de concordar comigo. Se você falar assim, pô, se eu pegar alguma coisa e for dividindo, vou chegar em algum momento em que eu não vou mais conseguir dividir. Essa foi a primeira ideia de átomo. E até mesmo ela de alguma maneira, ela continua a existir, porque até a palavrinha átomo a gente continua usando, né? Hoje se sabe que o átomo ele é divisível sim, né? O átomo ele não é indivisível como a própria palavra, né, diz. Mas para os gregos, na época deles, isso foi um pensamento assim que a gente pode dizer muito razoável, se aplicava a muitos fenômenos e era bem assim coerente. Como eu falei, existiam outras ideias, né, nessa época e a posteriori dessa época que também respondiam essa questão do que as coisas são feitas, né? O Aristóteles é o principal, mas existiam alguns pensadores que diziam que tudo era água, que tudo era fogo e por aí vai. Mas para a química, para a gente começar a entender a ideia de átomo, esses dois gregos aí são muito importantes, tá? Então a ideia de gregos do átomo, a ideia que os gregos tinham de átomo, que eu poderia pegar qualquer coisa, fazer divisões sucessivas, chegaria num ponto que eu não conseguiria mais dividir aquilo. E aquela partícula, aquilo que eu não consigo mais dividir, seria o átomo. É importante vocês entenderem que os gregos eles trabalhavam no mundo das ideias, né? Eles não faziam experimentação, né? Algo que depois se torna muito importante na química, na física, na biologia, né? Sair desse mundo só filosófico, das ideias e das argumentações e também ir para o mundo prático e ver até que ponto essa teoria se sustenta ou não, né? Essa ideia se sustenta ou não. Mas essa aí é o marco inicial da ideia de átomo, tudo bem? Aí a gente dá um salto no tempo, vai aí para o século XV, para estudar a lei de Lavoisier, tá? Como eu falei, aquela ideia inicial defendida pelos gregos não se baseava em nenhum fato experimental. Não havia nenhuma algo que a gente chama na química de empirismo, né? Eram só ideias. Já nos próximos modelos atômicos a gente vai ver que sempre há algum tipo de experimento, algum tipo de cálculo por trás, né? Há uma base assim, científica para aquilo. A lei de Lavoisier, também conhecida como a lei de conservação das massas, ela pode ser enunciada de várias maneiras, né? Talvez a forma mais famosa que ela é enunciada é essa aí, ó. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, o Lavoisier, né, quando tinha ali os seus estudos, ele se prendia muito à questão da variação de massa numa reação química. Porque existiam algumas reações que pareciam, né, que ali a princípio indicavam que haveria uma produção de massa ou uma perda de massa na transformação química. E o Lavoisier mostrou que isso não é verdade, que uma reação química ela não forma massa nem perde massa. Há sempre uma conservação de massa. Essa representação aqui, talvez seja novidade para muitos, a gente precisa perder um tempinho aqui nela, tá? Essa setinha representa uma transformação química, tá ok? Então sempre que a gente tiver alguma coisa com essa setinha aqui, vai estar representando uma transformação química. À esquerda dessa seta eu tenho o que eu chamo de reagente, tá? Pode ser um reagente, dois reagentes, três reagentes. E à direita eu tenho os produtos, que também pode ser um, dois, três, né? E por aí vai. Qual é a ideia dessa representação? Eu tenho alguma coisa à esquerda, algumas substâncias ou uma única substância, que por alguma circunstância, que por algum motivo que depois a gente vai ver quais podem ser esses motivos, mudam a sua composição, mudam a sua intimidade e se transformam
nos produtos, tá? Como a gente viu lá no primeiro semestre, quando eu falo em transformação química, eu sempre estou falando em uma mudança nas propriedades da matéria. Mudanças essas que podem ser cheiro, cor, né, sabor, né? Uma fruta que apodrece, ela tem características totalmente diferentes de uma fruta em bom estado, né, de consumo. O cheiro, né, a própria aparência dela às vezes já te causa repulsa, né, o gosto. Então isso é uma transformação química. O que o Lavoisier falou lá no fundo mesmo? O que ele quis dizer? Que a massa dos reagentes numa reação química sempre vai ser igual à massa dos produtos, há uma conservação de massa. Então, se eu tenho 10 kg de reagente, eu tenho que ter 10 kg de produto, tá? Não posso perder, tá? E lógico que isso aí ele está considerando um sistema fechado. O que é um sistema fechado, assim, a grosso modo? É um meio reacional, um ambiente de reação onde não há perda com o exterior. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reação química, eu tenho que estar num sistema fechado, ó. Não há troca com o exterior. A reação química acontece dentro de condições controladas, tá? Vamos ver a lei de Lavoisier aí num exemplo, na prática. Tem um problema aí, ó. Qual a massa de metano? Metano é uma substância química, ó. Entre parênteses, eu apresento aqui a fórmula química. De repente, para você localizar no problema, isso é importante, tá? Qual a massa de metano? Que na combustão se combina totalmente com 64 gramas de oxigênio. No caso aqui é o gás oxigênio, tá? A fórmula química dele está aqui, ó, O2. Produzindo 44 gramas de gás carbônico. Gás carbônico é uma substância química que você já conhece da biologia, né, da fotossíntese. CO2 e 36 gramas de água. A fórmula química da água você também com certeza conhece, né? H2O. Aí eu representei. A reação química é essa aqui, ó. Metano mais oxigênio, gás carbônico e água. Ó, lembrando da nossa representação, metano e oxigênio são reagentes e o gás carbônico e a água são os produtos. E a setinha indica a ocorrência da transformação química, tá? Pela lei de Lavoisier, ó, a massa do reagente tem que ser igual à massa dos produtos. Aí eu vou montar uma equaçãozinha matemática aí muito simples, pessoal. Como é que vai ser isso? Ele pergunta aqui, ó, qual a massa de metano? Qual a massa de metano? Então é o X da questão. Tudo bem? Qual a massa de metano? Tal. Então é o que ele quer que você calcule. Então eu vou colocar aqui o X. Ó. Repara que eu estou colocando embaixo, né? Justamente para ser correspondente. Ó. X, que é a massa de metano, mais, vou repetir aqui o mais, ó. Aí ele fala que se combina totalmente com 64 gramas de oxigênio. Então aqui, ó, onde está o oxigênio, eu vou botar 64 gramas. Não botei o G aí da unidade, né, para facilitar. A setinha transformação química viram igual. Aí ele fala no problema, produzindo 44 gramas de gás carbônico. Então coloco 44, ó, repara que está um correspondente ao outro, ó. Mais, repito mais aqui da equação, e ele fala que são 36 gramas de água. Ó, essa massa aqui, ó, de água está aqui. Então montei a equação, agora é só desenvolver, né? Muito simples, né? X mais 64, 44 mais 36 dá 80, 64 vai para o outro lado subtraindo, 80 menos 64 vai dar 16. Então, na verdade, quanto eu tenho de metano? 16 gramas. Repara que 16 mais 64, né? Dá para você fazer de cabeça isso, dá 80, né? Então aqui dá 80 e aqui do outro lado nos produtos também dá 80. Muito fácil, né? Essa é a ideia que o Lavoisier apresentou, tá? A gente aplicou a lei do Lavoisier a essa reação. Não foi exatamente essa reação química que o Lavoisier estudou, não. Mas a gente pode aplicar isso sem nenhum problema. Outra lei importante é a lei de Proust, tá? Também conhecida como lei das proporções constantes. O Proust também trabalhou com
massas, mas ele trabalhava com a questão da proporção das substâncias químicas. O que diz a lei de Proust? Toda substância possui uma proporção em massa constante em sua composição. Quer dizer, o que ele argumentava? Se para formar água eu tenho 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio, se eu quero produzir o dobro de água, eu tenho que ter o dobro da quantidade dessas substâncias. Toda reação química obedece a uma proporção. Vamos observar aqui, ó, essa tabela é como se eu tivesse 3 experimentos diferentes, tá? Mais uma vez eu mantive a reação para facilitar. Então eu tenho aqui o metano, corresponde a essa coluna, o oxigênio corresponde a essa coluna, gás carbônico a essa coluna e a água a última coluna. Tudo bem? São valores de massa. A primeira experiência aqui, podia ter colocado então a coluna aqui a mais, é o exemplo que a gente viu anterior, né? 16 de metano se combina com 64 de oxigênio, produzindo 44 de gás carbônico e 36 de água. Repara aqui na experiência 2, ó, aqui embaixo, que os valores de massa eles se alteraram, né? Só que eles se alteraram dentro de uma proporção, ó. De 16 para 32, eu dobrei, não foi? Não, o dobro. 16 vezes 2 dá 32. Então, repara que todas as quantidades de massa também dobraram, ó. Obedeceram a essa mesma proporção. Tudo aqui está multiplicado por 2, tá? Isso aqui eu estou considerando a reação, pessoal, com 100% de rendimento. Depois a gente vai entender essas questões. Mas assim, na questão da proporção e da conservação de massa, sempre tem que haver essa obediência da proporção. Então repara que se eu dobrei a quantidade de metano, para que essa quantidade de metano reaja, eu tenho que dobrar a quantidade de oxigênio. E como consequência eu dobro a quantidade de gás carbônico produzida e a quantidade de água produzida. Se eu for comparar com a experiência 3 aqui, ó, de 16 eu fui para 48. O que eu fiz nesse número? Se eu estou falando em proporção, né, estou falando em multiplicar ou em dividir. No caso eu multipliquei por 3. Bem, se eu aumentei 3 vezes a quantidade de metano, obrigatoriamente a quantidade de oxigênio aumentou 3 vezes e a quantidade de gás carbônico produzida também aumentou 3 vezes, assim como a quantidade de água. Então sempre há uma proporção nas reações químicas e essa proporção ela é um desdobramento da proporção existente na própria composição das substâncias químicas. Vamos aplicar essa ideia aí. Mantive a mesma reação, tá? Essa primeira linha aqui, ó, é lá do exemplo que a gente viu do Lavoisier. E aí eu quero descobrir o quê? Bem, se 16 de metano reage com 64 de oxigênio, produzindo 44 de gás carbônico e 36 de água, se eu tiver 256 de hidrogênio, quanto de metano eu vou precisar? Se eu tiver 256 de oxigênio, quanto de água, que é o Z aqui, ó, eu posso produzir? Essa é a questão. Como é que eu posso descobrir isso aqui? Pela lei de Lavoisier não dá, né? Porque eu tenho duas incógnitas, né? Pode argumentar, é só somar, aplicar a lei de Lavoisier. Não. Se eu soubesse Z ou X, daria para eu aplicar a lei de Lavoisier. Mas como eu tenho duas incógnitas, tá vendo? Eu vou aplicar a lei de Proust. Como é que funciona isso? Eu vou escolher uma coluna onde os valores estão nas duas experiências. Escolhi essa aqui, ó. Eu tenho o valor de oxigênio nas duas reações, né? Divido esses dois valores, 64, 256. O resultado deu 0,25. Esse resultado ele tem que ser igual em todas as divisões que eu for realizar entre valores de massa na primeira e na segunda reação. Por exemplo, eu sei que na primeira reação eu usei 16 gramas de metano, só que aí tem um X aqui, né? Essa divisão 16 por X tem que dar o mesmo resultado que a divisão 64 por 256. Quanto é esse resultado? 0,25. Quer dizer, esse 0,25 aí é o meu parâmetro que eu vou utilizar para calcular as outras incógnitas. Tudo bem?
Então, ó, pego uma coluna que está completa, faço a divisão. Esse valor que eu achei, ele tem que ser igual em todas as divisões, em todas as colunas, tá? Aí eu desenvolvo a conta, né? Esse x aqui vai para o outro lado, vai multiplicando. Esse 0,25 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X vai dar quanto? 64, tá? Não coloquei aí, mas são 64 gramas. Tudo bem? E para o Z? Faço a mesma coisa. 36 dividido por Z tem que dar 0,25. Esse Z vai para o outro lado multiplicando. Esse 0,25 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então o Z deu 144 gramas de novo. Tá ok? E aí a gente calculou o X e o Z utilizando aí a lei de Proust. Baseado nessas duas experiências, basicamente, um cientista chamado Dalton propôs o modelo atômico dele. Eu coloquei uma figura para ajudar a gente a entender um pouco do modelo de Dalton e por que esse modelo respondia muito bem à lei de Lavoisier e à lei de Proust. Para o Dalton, o átomo, assim como os gregos, ele também seria indivisível, tá? Mas, como eu falei, os gregos eles não tinham nenhuma experiência, né, assim, científica para basear a explicação deles. O Dalton não. O Dalton já tinha essas duas leis aí, leis de conservação de massa, para basear a explicação dele. Então, para o Dalton, o átomo seriam esferas maciças e indivisíveis. Cada elemento químico teria um valor de massa. E as reações químicas elas ocorreriam pelo rearranjo desses átomos. E por isso que ocorreria sempre a conservação de massa e uma conservação de proporção. Então, olha só que o metano, CH4, né? Essa fórmula química indica que eu tenho um carbono e 4 hidrogênios. Tudo bem? Como é que seria a representação dessa molécula no modelo de Dalton? Seria assim, ó. Essa parte aqui mais escura, eu estou considerando que é o átomo de carbono, ó. Essa parte aqui mais escura, mais um cinza, né? Um cinza escuro. Não estou falando que o átomo é assim, tá? Isso é um modelo, isso é uma explicação para esses fenômenos que a gente observou. E os hidrogênios seriam essas esferas aqui, ó, esse cinza claro. Tá vendo? Então isso aqui seria o metano. Eu tenho dois átomos, vamos colocar assim, duas moléculas de gás oxigênio. O gás oxigênio seriam as esferas vermelhas, tá vendo que eu tenho duas? Ó. Tenho aqui uma e tenho aqui outra. Como eu tenho duas moléculas, tenho duas aqui na frente, eu tenho aqui a primeira molécula e aqui em cima a segunda molécula. Esse aqui são os reagentes, lembra que a gente viu? Essas duas substâncias vão interagir. Apesar de duas substâncias, repara que eu tenho três moléculas, né? Repara que o carbono que formava o metano, ele passa a formar, ó, vou pegar aqui, ó, o CO2, ó, ele veio para cá. Dois desses oxigênios, vou dizer que são esses aqui, ó, se unem a esse carbono para formar o CO2. Dois desses hidrogênios se combinam com o oxigênio e formam uma molécula de água, e os outros dois oxigênios se unem a esse outro oxigênio aqui e formam a outra molécula de água. Então, repara que é um rearranjo de átomos nas suas formações químicas. E isso indica uma conservação de massa. Afinal, o carbono que estava no metano, ele foi para o CO2. Os hidrogênios aqui do metano foram para a molécula de água. Esses oxigênios se distribuíram, alguns formando CO2, outros formando a água. Então, repara que há uma conservação, não há perda de átomos, não apareceu um átomo no meu sistema. Apenas os átomos que antes da reação estavam ligados a determinados outros átomos, após a reação eles se ligaram a novos átomos, formando novas substâncias. E a ideia de proporção também está implícita, pessoal. Por quê? Deixa eu apagar aqui que está um pouco poluído. Por quê? Se um metano precisa de dois oxigênios para reagir, se eu tiver um outro metano, eu vou precisar de mais dois oxigênios para ele reagir. Repara que a ideia de proporção está implícita. Então, ó, um metano precisa de dois oxigênios. Então, se eu tiver um segundo metano, eu vou precisar de mais dois oxigênios. Se um metano
gera 1 CO2, se eu tiver 2 metanos, eu vou gerar o quê? 2 CO2. Se duas moléculas de oxigênio acabam por gerar, combinando com metano, 2 moléculas de água, como aqui, ó, se eu tiver o dobro de moléculas de oxigênio, eu também vou ter o dobro de moléculas de água. Então repara que a ideia de conservação de massa de proporção ela é muito bem explicada pelo modelo proposto por Dalton. O Dalton ele propôs assim várias hipóteses, vários postulados, tá? Eu coloco aqui alguns para vocês. Posso dizer assim os mais importantes, ó. Toda a matéria é formada por entidades extremamente pequenas, os átomos. Os átomos são indivisíveis, a mesma ideia dos gregos. Reparou, pessoal? Há uma, assim, como a gente pode dizer, há um resgate das ideias dos gregos, né, no modelo de Dalton. Aí ele fala que o número de átomos é relativamente pequeno. Ó, a formação dos materiais se dá por meio de diferentes associações entre átomos iguais ou não. Isso aqui, para a época, era uma ideia muito revolucionária, essa ideia de recombinação dos átomos formando as moléculas. E esse aqui seria o átomo para o Dalton. Uma esfera maciça, indivisível. Tá? Na próxima aula a gente vai ver que essas ideias, com o tempo, outros experimentos vão surgindo para aperfeiçoar essa ideia do Dalton e modificar, né, algumas concepções que ele apresentou. Tá? Por hoje é isso, pessoal. E não esqueçam de fazer o exercício aí que eu vou anexar a plataforma. Tchau, tchau.